Olá, turminha! Hoje iremos continuar falando história sobre a Primeira República, que representava os anos de 1889 a 1930. Nós já vimos no capítulo anterior como que Marechal Deodoro da Fonseca foi eleito e vimos também algumas das leis que compunham a Constituição de 91, né? Então agora vamos continuar os nossos estudos sobre alguns limites políticos que haviam naquela época. Aqui, quinto ano, nestas imagens, vocês estão vendo algumas divisões políticas. Como que era dividida a história da República? Eram divididas antigamente em 5 partes. Eles dividiam em 5 grandes períodos. Primeiro período, Primeira República. Depois a Era Vargas, República Populista, Ditadura Militar e a Nova República. Por enquanto, iremos focar aqui na Primeira República ou República Velha, como era dita, como era falada. Então vamos iniciar, acompanhem com a Pro. A nova Constituição, promulgada em 1891, definia as leis que os brasileiros deveriam observar e obedecer, né? Nela também se definiu quem era considerado cidadão, ou seja, quem teria direito de participar das decisões sobre os rumos da sociedade, votando e sendo votado. Vocês lembram que algumas pessoas não tinham o direito de voto, né? Hoje, quinto ano cidadão, ele tem uma definição diferente. Olhem, escutem com a Pro. Nos dias de hoje, ser cidadão é ter garantia uma série de direitos. Por exemplo, a vida, a liberdade, a propriedade, a igualdade perante a lei, a educação, ao trabalho, a saúde, entre outros. Ao cidadão se deve também garantir o direito de votar e ser votado, e assim participar das decisões políticas do seu país, diferente da Primeira República, né? Quinto ano, algumas pessoas não tinham esse direito. E aí elas começaram a reivindicar. Vamos ver quais atitudes elas tomaram. No trocar ideias, até 1932, as mulheres não votavam legalmente, pois esse direito não estava na Constituição vigente naquele período. Como você imagina que elas lutaram pelos direitos como elas lutaram pelo direito de votar? Que meios elas utilizaram para falar sobre essa questão? Turminha, vocês verão no texto a seguir que elas lutavam individualmente ou em grupos. Elas enviavam cartas à imprensa, elas pressionavam deputados e senadores, elas organizavam abaixo-assinados, tudo para conquistar o direito de voto. E vamos ver que teve um estado em especial que obteve esse direito de voto, tá? Que foi o Rio Grande do Norte. Vamos saber como eles conseguiram. Então aqui, quinto ano, nós vamos falar um pouquinho sobre os limites políticos, quem não era considerado cidadãos, e com isso houve o quê? Uma taxa de comparecimento às urnas bem baixas. Acompanhem com a Pro. Ao estudar a Constituição de 1891, você aprendeu que mendigos, analfabetos, militares de baixa patente e religiosos não tinham pleno direitos políticos. As mulheres e os indígenas também não. E vocês lembram que eles nem foram citados quinto ano, nem deram o trabalho de citar as mulheres e os indígenas na Constituição. E aí, com essa proibição quinto ano dessas pessoas de votar, houve o quê? Um baixo comparecimento. Outra coisa importante. A taxa de analfabetismo naquela época era muito grande. Era de 60% a 65%. Então, se analfabeto não podia votar, obviamente que não ia ter gente mesmo para participar das decisões. Observem.
Em 1894, somente 2,21 foram às urnas para votar. Em 1898, somente 2,7%. Em 1906, foi ainda menor, 1,44% dos eleitores foram às urnas. Também em quinto ano, se a taxa de analfabetismo da população adulta estava entre 60% e 65%, né? O restante poderia ser indígenas, mulheres, mendigos, religiosos, mas olha só a importância aqui, quinto ano, os dados de analfabetismo eram grandes, então não ia ter gente mesmo. Agora vamos saber, turminha, as mulheres começaram a lutar. Vamos saber de que forma elas foram às ruas para fazer as suas lutas, né? Lutar pelo direito de voto. Grifem aí. Individualmente ou organizadas em grupos, algumas mulheres brasileiras, principalmente as que moravam nos grandes centros urbanos e haviam estudado em faculdades, reivindicavam o direito político de participar nas decisões, tá? Então, o que elas faziam? Grupos feministas, olha lá. Elas enviavam cartas para a imprensa, pressionavam deputados e senadores, grifem, organizavam abaixo-assinados e distribuíam panfletos, entre outras estratégias de luta. Fundavam partidos, tá? Formavam grupos, olha só, tudo para ir à luta dos seus votos. Olha aqui, elas queriam participar das decisões políticas, turminha. Virando a página, naquela época, turminha, olhem esse post-it, no Brasil, na época da Primeira República, os estados tinham a liberdade de criar e aprovar leis específicas para a sua realidade. Foi então que no Rio Grande do Norte, o movimento pelo voto feminino obteve sucesso. Primeiro estado. Após alguns anos de luta, políticos que representavam o estado passaram a defender a inclusão na lei de voto feminino. Foi então aprovada uma lei estadual que garantiu a todos os cidadãos, independentemente de sexo, o direito de votar. O exemplo do Rio Grande do Norte serviu de incentivo para todos os outros grupos feministas do Brasil. Então, o que aconteceu aqui? Rio Grande do Norte, ele fez uma lei que, independente do sexo, a pessoa podia votar, participar das decisões políticas e obter um sucesso, tá? Então, como exemplo, olha aí. Em 1927, Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a participar das eleições estaduais no Rio Grande do Norte, tá? Graças a essa lei. Quinto ano, se em 1927 Celina Guimarães Viana conseguiu votar, olha como demorou mais um pouquinho. A aprovação do voto feminino nesse estado, no entanto, foi uma exceção, somente lá por enquanto, pois somente em 1932 todas as brasileiras obtiveram o direito de votar, tá? Demorou um pouquinho. Nas nossas atividades de história, diz assim: número 1. Segundo a Constituição de 1891, quais grupos não eram considerados cidadãos naquela época, turminha? Então, vocês coloquem aí, olha, quais grupos não eram. Na número 2, releia na página 114 os números que mostram a participação da população nas eleições presidenciais de 1894, 1898 e 1906. Quinto ano, o que justifica esses votos, essa porcentagem baixa? Por que houve baixos números de porcentagem nas urnas? Tinha um grande motivo. Na número 3, turminha, vocês lerão os textos a seguir, tá? 2 textos. E vão falar para a Pro que assunto eles estão tratando no texto. Está falando sobre o que esses 2 textos? Na letra B, o que a autora do texto 1 está defendendo?
Ela está defendendo um argumento. Qual argumento ela está defendendo? E na C, o que o autor do texto 2 está defendendo? Tá? Anote algum deles aqui e grife o que ele defende. Turminha, terminando, vocês vão no Em Casa. Na número 1, vocês vão assinalar as alternativas que tratam de pessoas que poderiam participar das eleições, tá? Que poderiam participar das decisões políticas. Vamos fazer o primeiro exemplo juntos? A senhorita Maristela Oliveira tem 35 anos, é brasileira, analfabeta e solteira. Ela pode votar? Se ela pode votar, você coloca o X. Se ela não pode, você não coloca o X. E assim por diante, vocês lerão os exemplos e assinalarão um X aonde pessoas poderiam ser eleitoras. Na número 2, eu quero saber, turminha, por que foi possível que Celina Guimarães Viana tenha votado em 1927 no Rio Grande do Norte? Qual foi a atitude do Rio Grande do Norte para que Celina tenha votado? Tá? Então essas foram as nossas atividades e lembrem-se, aqui nos textos quinto ano, a hora que vocês forem ler, plenitude, vocês risquem a palavrinha e leiam o significado dela para o texto se tornar mais simples, ok? E até a nossa próxima aula.